Título 8º da Ordem Social, Capítulo e Disposição Geral, art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Capítulo 2º da Seguridade Social, Seção e Disposições Gerais, art. 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, com base nos seguintes objetivos: i. Universalidade da cobertura e do atendimento; segunda, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; terceira, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; quarta, irredutibilidade do valor dos benefícios; v. Equidade na forma de participação no custeio; sexta, diversidade da base de financiamento; sétima, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, art. 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais, vide Emenda Constitucional número 20, de 1998, e, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, b. A receita ou o faturamento, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, c. O lucro, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, segunda, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, terceira, sobre a receita de concursos de prognósticos. Quarta, do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, primeiro as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Segundo, a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Terceiro, a pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Vide Medida Provisória número 526, de 2011, vide Lei número 12.453, de 2011. Quarto, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no art. 154, e. Quinto, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Sexto, as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, terceira, b. Sétimo, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Oitavo, o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, nono, as contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional número 47, de 2005, 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, A e segunda deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 12.
A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, B e 4ª do caput serão não cumulativas. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, 13. Aplicar-se o disposto no 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, A, pela incidente sobre a receita ou o faturamento. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, seção 2ª da Saúde Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, e, descentralização, com direção única em cada esfera de governo, segunda, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, terceira, participação da comunidade. Primeiro, o Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Parágrafo único renumerado para primeiro pela Emenda Constitucional número 29, de 2000, segundo a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000, e, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%, redação dada pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, segunda, no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea A, e inciso 2º, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios, incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000, terceira, no caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea B e terceiro. Incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000, terceiro Lei Complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá, incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000, Regulamento e, os percentuais de que tratam os incisos segunda e terceira do segundo, redação dada pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, segunda, os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais, incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000, terceira, as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000, quarta, revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, quarto, os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Incluído pela Emenda Constitucional número 51, de 2006, quinto Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. Redação dada pela Emenda Constitucional número 63, de 2010, Regulamento 6º além das hipóteses previstas no primeiro do art. 41 e no quarto do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. Incluído pela Emenda Constitucional número 51, de 2006, art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Primeiro, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Segundo, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
Terceiro, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Quarto, a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Art. 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Segunda, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Terceira, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Quarta, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 85, de 2015. Sexta, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Sétima, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Oitava, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Seção 3ª da Previdência Social. Art. 201. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, à redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, vide Emenda Constitucional número 20, de 1998, e cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, segunda, proteção à maternidade, especialmente a gestante, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, terceira, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, quarta, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no segundo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, primeiro, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 47, de 2005, regulamento, vigência, segundo, nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, terceiro, todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, quarto, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, quinto, é vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, sexto, a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, sétimo, é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, e 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher, incluído dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, segunda, 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher. Reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Incluído dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, oitavo, os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em 5 anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, nono, para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. Incluído dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 10.
Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado. Incluído dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, incluído dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Incluído dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 12. Lei disporá sobre Sistema Especial de Inclusão Previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 47, de 2005, 13. O Sistema Especial de Inclusão Previdenciária de que trata o 12 deste artigo terá alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do Regime Geral de Previdência Social. Incluído pela Emenda Constitucional número 47, de 2005, art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, vide Emenda Constitucional número 20, de 1998, 1 grau. A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 2 graus. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, terceiro. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, vide Emenda Constitucional número 20, de 1998, quarto. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, quinto. A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, sexto. A lei complementar a que se refere o 4 graus deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, seção 4ª da Assistência Social art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Segunda, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Terceira, a promoção da integração ao mercado de trabalho. Quarta, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes, descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social. Segunda, participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único.
É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a Programa de Apoio à Inclusão e Promoção Social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, e, despesas com pessoal e encargos sociais, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, segunda, serviço da dívida, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Terceira, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Incluído pela emenda constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, segunda, serviço da dívida, incluído pela emenda constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Terceira, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Incluído pela emenda constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003.